Eletricidade e magnetismo, transformador. Este experimento faz parte do Laboratório de Física da Unifaciar e é apresentado por mim, professor Fabiano Tomás. O objetivo desse experimento é complementar o conteúdo abordado em sala de aula, seja presencialmente ou à distância. A não utilização de máscara se deve ao fato de eu estar sozinho nos laboratórios realizando os experimentos. Transformadores são dispositivos que devem aumentar ou diminuir a tensão para valores desejáveis. O seu esquema de funcionamento está baseado na lei de indução de Faraday. E aqui nessa figura abaixo temos um exemplo de um transformador. Ele é composto de dois enrolamentos, conhecidos como enrolamentos ou bobinas primária e secundária. A bobina primária é que vai receber a tensão de entrada e a bobina secundária é o que vai entregar a tensão de saída. O núcleo é a parte central e ele obrigatoriamente passa pelo meio das duas bobinas. A sua função é conter o fluxo magnético produzido pela primeira bobina. Quando uma tensão alternada é aplicada na bobina primária, uma corrente alternada deve aparecer nas suas voltas. Esta corrente alternada, por sua vez, gera um campo magnético variante no tempo, que é o que produz esse fluxo magnético alternado ou variante. Esse fluxo, quando atravessa a bobina secundária, ele induz nela uma corrente alternada e uma tensão alternada, que pode ser ligado em qualquer carga elétrica ou eletrônica. Todo transformador internamente é isolado e a sua eficiência passa dos 90%. É um dispositivo bastante utilizado hoje para fins de alimentação, para fins de fornecer tensões variáveis. O material do núcleo é escolhido para que a permeabilidade magnética do fluxo no seu interior seja praticamente infinita. Ele é constituído de várias lâminas de material ferroso, contendo alguma quantidade de elementos como o silício, que facilitam o armazenamento e a passagem desse fluxo magnético. Matematicamente, a lei de Faraday, que associa a tensão com a variação do fluxo, é representada desta forma. Ela depende do número de enrolamentos e da taxa com que o fluxo está variando através das bobinas. Como o fluxo magnético é constante para as duas bobinas no sentido de ele é o mesmo e eu posso escrever estas duas relações para as bobinas primárias e secundárias, obtemos esta relação de tensões primária e secundária e o número de voltas. Isso nos permite ver qual vai ser a tensão obtida no secundário, sabendo o número de voltas que eu tenho no primário e no secundário. Para verificarmos esse transformador na prática, podemos lançar mão de um experimento. No caso, o experimento aqui consiste de fornecer uma tensão alternada através dessa fonte para esse transformador e monitorar a tensão de saída com o multímetro. Ele está selecionado propriamente numa escala de tensão alternada. Nesta configuração, este lado aqui vai ser a bobina de entrada ou bobina primária, e neste aqui vai ser a bobina secundária ou saída. A bobina primária é composta por 800 espiras. A bobina secundária é composta por uma bobina variável, que permite configurações de 200, 400 e 600 espiras. Então, inicialmente, o multímetro está desconectado. Vamos conectar aqui na configuração de 200 espiras. Feito isso, vamos acionar a fonte. A fonte acionada, nós estamos fornecendo 6 volts de maneira alternada para a bobina primária. E para a configuração de 200 espiras, medimos aí cerca de 1,3 volts. Isso se dá à relação de enrolamentos que nós temos entre primário e secundário. Mudando essa relação para 400 espiras, que é esta configuração aqui,
a tensão muda de 1,3 para 3,1 volts. E se nós alterarmos mais uma vez para 600 espiras, que é o máximo que essa bobina permite, a tensão sobe lá para 4,9 volts, como é mostrado aqui no multímetro. Isso se deve à relação de enrolamentos que nós temos entre primário e secundário. Então aqui nós temos, nesta tabela, essas relações. Então a relação primária está aqui e a relação do secundário está aqui. A tensão de entrada, a tensão de saída. Observem que aqui nós temos a relação da tensão de saída, que é uma razão N2 sobre N1 vezes a tensão de entrada. Quando eu tinha 200 voltas na saída, a relação ficou 200 sobre 800, que é 1/4. Então a tensão registrada aqui tem que ser 1/4 aproximadamente. Quando passei para 400 espiras na saída, a relação passou para meio. E aí nós registramos um valor de aproximadamente metade do valor de entrada. E quando a relação ficou em 600, ou seja, 600 por 800 é aproximadamente 3/4, nós temos este valor de 4,6 volts, como indicado ali. Isso indica que esse transformador é um transformador abaixador, é um transformador que está diminuindo a tensão de entrada. Podemos inverter essa configuração e assim obter um transformador levantador. Então, invertendo a configuração, agora nós temos aquela bobina variável de 200, 400 e 600 espiras como primário e 800 espiras no secundário. Fazendo as mesmas combinações, poderemos perceber como a tensão varia. Então, inicialmente, fazendo a correlação de 200 para 800, observamos que o valor medido agora é de 28,8 volts aproximadamente, ou seja, nós estamos fornecendo 6 volts alternados na entrada e estamos obtendo 28,8 volts na saída. Se mudarmos a configuração para 400 espiras, o que acontecerá? O valor cai de 28,8 para 13,9, mas ainda assim um valor maior do que a entrada, de 6 volts. E por fim, na configuração de 600 espiras, o valor apresentado é de 9,1 volts. Então isso caracteriza este transformador como um transformador levantador. Muito cuidado! Esse dispositivo ele mantém a relação de potência, que basicamente é um produto de corrente versus tensão. Então, a potência que eu tenho na entrada é a mesma potência que eu tenho na saída. No primeiro caso, quando eu diminuí a tensão, eu tinha um aumento na corrente de saída, para se manter valendo a relação de potência. Neste caso, como eu estou aumentando a tensão de saída, a sua corrente obrigatoriamente tem que reduzir. Por quê? Porque eu preciso manter as potências iguais e não violar, assim, a lei de conservação de energia, que é uma lei de conservação universal. Desta forma, nós podemos observar o que eu medi. Então, nós temos aqui para alteração 200, 400 e 600, 800 no secundário, a tensão de entrada e a variação de saída. Isso está associado com o quê? Com esta relação aqui. No caso, passei a ter uma relação de aumento, como foi observado no experimento.
Então, desta forma, se pauta o funcionamento de qualquer transformador, que, enfatizo novamente, deve ser operado como um dispositivo de corrente e tensão alternada.